Olá, queridos irmãos e amigos, cá estamos mais uma vez para uma nova recapitulação da lição e já estamos, portanto, a nos dirigir para a reta final deste trimestre, mas ainda temos 3 lições pela frente e hoje vamos recapitular a lição 10, que, deixem-me dizer-vos de uma forma muito honesta e sincera, que é uma lição que aborda um assunto que, pessoalmente, não me lembro de alguma vez ter estudado num trimestriário da lição da Escola Sabatina e já estudo há muitos anos. Realmente é algo muito prático, que tem a ver, portanto, com a vida, enfim, daqueles que chegam à chamada terceira idade. Pois bem, e aqui o autor, de forma muito sábia, apresenta aqui princípios bíblicos para nos orientar precisamente na preparação desses anos após os anos de trabalho. Muito bem, mais uma vez conto com a preciosa ajuda do irmão José Eloy, a quem vou pedir, Olá a todos. por favor, que possa nos dirigir em oração para nós iniciarmos esta nossa reflexão. Obrigado pelas lições, Pai, que tu nos transmites cada semana. Obrigado pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Obrigado pelas convicções e impressões que fazes dentro de nós pelo teu Espírito. Amém, Senhor. E obrigado pelo desejo que colocas dentro de nós de partilhar com outros aquilo que nós também vamos aprendendo, Senhor. Amém, Senhor. Que o teu Espírito Santo possa estar presente, conforme a tua promessa. Estamos aqui dois. Que possas abençoar o pastor Paulo Cordeiro e a mim e todos aqueles que irão ouvir estas lições. Amém. Que pedimos e agradecemos em nome e pelos méritos daquele que é o nosso Salvador, o nosso Redentor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem. Pois bem, o título Devolver, eu talvez escolheria um outro título, mas pronto, pouco Qual o importa. título que eu não escolheria? Preparação digamos, para a reta final da vida, mas pronto, isso é pouco relevante. Muito bem, como eu disse já na introdução, portanto, aqui o autor remete-nos, portanto, para aquilo que ele chama o fim dos nossos anos remunerados, não é? E ele diz que o nosso foco financeiro volta-se para a preservação dos nossos bens em antecipação do fim da vida. Bom, deixem-me dizer-vos que eu considero que é muito sábio, acho que não há outra palavra para dizer, alguém poder fazer um plano, digamos, para os últimos anos da sua vida e fazê-lo de forma animada, não debaixo de um grande stress, de uma grande ansiedade, porque sabe que a sua vida está a chegar ao fim. Não, mas se a pessoa verdadeiramente está em Cristo, não é? Pois bem, ela não teme a morte e não teme, portanto, o momento em que finalmente vai descansar, não é? Isto se o Senhor não vier antes, como é óbvio, não é? Porque quando o Senhor vier, encontrará, portanto, um grupo de pessoas vivas, não é? Portanto, são aqui os santos vivos, não é? Que são designados por aquele número simbólico, os 144 mil. Muito bem, mas diz aqui o autor, e muito bem, portanto, realmente eu apreciei a forma como este autor desenvolveu de forma muito prática, digamos-lhe, algo extremamente importante na nossa vida. E ele diz, portanto, que a transição do trabalho para a reforma pode ser uma experiência muito traumática, e realmente é, para muitas pessoas que eu tenho conhecido, portanto, é uma experiência muito traumática. Os medos mais comuns são morrer cedo demais, antes da família ficar protegida, viver tempo demais, ultrapassando assim em duração os seus bens ou as suas poupanças. Às vezes também há o receio de uma doença catastrófica, em que todos os seus recursos, portanto, acumulados podem desaparecer num só momento. E, finalmente, também a incapacidade mental e ou física e a grande questão, quem é que cuidará de mim quando eu for idoso? Portanto, estas são grandes questões, muito legítimas, porque realmente elas preocupam muitas pessoas. Mas eu aqui em off já tinha dito ao irmão José Eloy que vou-lhe dar mais a palavra nesta lição, porque acredito que aqui o irmão Eloy, portanto, enfim, tem talvez, digamos, aqui um plano já mais bem preparado e, portanto, já pode falar não só do conhecimento teórico, mas também da sua experiência prática. Vou-lhe dar a palavra, irmão. Por experiência. Pois, é verdade. Bom, eu também aprendi muito com esta lição. Eu também, esta lição deveria tê-la estudado já há uns anos atrás também, já há 10, 15, 20 ou 30 anos atrás, para poder aprender algumas coisas que eu aqui aprendi.
que realmente são muito importantes. Pronto, é bom que façam lições destas. Aqui, realmente há os tais medos, não é? Quando nós nos aproximamos do fim da vida, ou que vamos morrer cedo, ou viver tempo demais, e depois não temos o dinheiro que nós poupámos, nós poupámos para 10, 15, 20 anos, além da nossa, para, do fim dos tais anos remunerados. Portanto, há pessoas que vivem com receio de não terem o suficiente para depois, se viverem demasiado, ou se morrem mais cedo, ou pode haver uma doença, uma capacidade mental, tal como diz aqui a nossa lição, e é verdade. Pronto, ao comentar estes medos, Ellen White, a lição começa-nos com um texto de espiritualia, na lição de sábado, que diz: todos estes temores são originados por Satanás. Ok? Pronto, isto é muito importante. Caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, os seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações e ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecer para o céu. Exato, ou seja, estes últimos anos da nossa vida em que acabaram os anos remunerados e que se vive da reforma, deve ser um amadurecimento para o céu. Isto é realmente, acho que é linda esta frase que Ellen White coloca aqui, devem ser os anos de amadurecimento para o céu. Não é? Fomos amadurecendo e agora é o toque final, portanto, da preparação mesmo para a morte, para a sepultura, para fecharmos os nossos olhos, ou até para a vinda de Cristo, se estivermos vivos. E devemos ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível. E pôr de lado a tal ansiedade e a tal preocupação, que esta preocupação e ansiedade, diz aqui, são temores originados por Satanás. Realmente Cristo disse: basta a cada dia o seu mal. Se basta a cada dia o seu mal, este princípio, este sentimento tem que continuar até ao fim da nossa vida. E realmente todos nós, num momento ou outro da nossa vida, eu também de vez em quando, também penso um pouco nos anos que estão à minha frente, o que é que eu serei daqui a mais 15 ou 20 anos, se eu ainda estiver vivo, terei forças para me levantar, para me deslocar de um lado para o outro. Quer dizer, eu também penso um pouco nessas coisas, não é? É normal todos nós pensarmos nisto. E é bom que assim façamos um pouco, pensar um pouco, embora sem aqueles temores originados por Satanás, aquela preocupação excessiva, mas devemos aplicar um pouco esta preocupação para então, com a ajuda de Deus e com a oração, pedirmos ao Senhor que nos ajude a preparar estes últimos anos da nossa vida, que, como eu disse, no meu caso eu não fiz isso. Fui orando ao Senhor cada dia, pedindo sabedoria cada dia, mas não fiz de facto aquela provisão para o futuro. Eu não fiz e precisava destas lições. No entanto, no meu caso tudo correu bem. No meu caso, o meu e da minha esposa, tudo correu bem e sinto-me feliz. Parece-me que estou no caminho certo, segundo aquilo que estou a ler aqui nesta lição, que é a nossa lição para esta semana, e temos então aqui muito a aprender. Por exemplo, a lição do domingo. Qual é a já ideia? agora, se me permite, antes de entrar na lição de domingo, Sim. eu só gostaria de dizer, pronto, quando Ellen White diz aqui, portanto, que, portanto, caso tomassem a atitude que Deus deseja que mantenham, os seus últimos dias seriam os melhores e mais felizes. Os melhores e mais felizes, é tão bonito isto. Isto faz-me lembrar Ellen White, ao comentar os últimos anos da vida de Jacó e Israel, que viveu no Egito, foram 17 anos ainda, ou seja, depois de ele reencontrar o filho que ele durante muitos anos pensou que estava morto. Portanto, ele foi para o Egito, viveu lá 17 anos, e Ellen White diz que foram os melhores anos da sua vida. É tão bonito. Foram calmos, tranquilos. E a família toda reunida. Eu fiquei encantado quando li isto e confesso, na minha mente eu disse ao Senhor... confesso consigo também. Quem me dera que os últimos anos da minha vida aqui neste mundo também fossem já calmos e tranquilos, porque tem sido uma luta constante. Com a família. E todos nos darmos possível, bem, claro. não haver zangas, não haver oposições, não haver discussões, todos nos darmos bem, todos nos amarmos uns aos outros, a família, não é? Exatamente. Ou seja, Jacó viveu tanta tribulação, viveu tanto problema, muitos dos problemas por culpa dele próprio, não é? E eu não me excluo disso, também muitos problemas que eu tenho vivido é por culpa própria, reconheço, mas o Senhor deu realmente uma graça extraordinária a este seu servo, Jacó, transformado em Israel, não é, de nome, como que a dizer, pronto, depois de tanto trabalho que tu tiveste, de tantas lutas, de tantos enganos que sofreste, porque também fizeste enganos,
eu finalmente vou-te dar os últimos anos da tua vida sossegados e tranquilos. E eu confesso, digo mais uma vez, eu ambicionei também Esta que os meus experiência para últimos si. anos possam ser mais tranquilos. Nós, quando lemos isto, pedimos ao Senhor, faz isto comigo também. Possa acontecer assim comigo, não é? Eu também muitas vezes tenho essas orações a Deus. E fiquei muito contente quando li esta citação daqui de Ellen White, porque afinal de contas isto não é só reservado para Jacó, não é só uma bênção para Jacó, para Israel, porque ela diz aqui que se nós tomarmos a atitude certa, Deus deseja que nos últimos dias sejam, portanto, os melhores e mais felizes anos da Veja nossa isto para vida. todos os seus filhos, para Para todos os todos, crentes. exatamente, não é só para Israel, portanto, é para nós também. Nada de Agora, para ansiedade, nada isso, de preocupação. devemos pôr de lado a ansiedade e as preocupações, claro. Isto, depois É de uma difícil, experiência de muitos anos de viver com o Senhor pela fé, creio pois. que nos últimos anos da nossa vida, mais do que nunca, a nossa fé devia estar de tal forma solidificada que já nada conseguiria abalar essa mesma fé, não é? E, portanto, pôr de longe ou de parte a ansiedade e as preocupações, de modo a ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e, sobretudo, como o irmão referiu muito bem, este deve ser o grande objetivo, é amadurecer o nosso caráter para o Para o céu. céu. Eu antes não pensava na velhice e agora já de vez em quando já começo a Ai, não, eu pensar. já comecei a pensar. Isto é uma coisa estranha para mim, porque eu nunca me preocupei com isso e agora de vez em quando ponho a pensar, se acontecer Pois, desta maneira, o que é que eu faço? Assim, é, farei assim. Então vou orando, vou falando com Deus, mas já começo também a pensar nisto. exatamente, Eu exatamente. e a minha esposa, não é? Muito bem. Então sim, agora vamos entrar na lição de domingo, falar aqui deste Domingo, rico o rico louco, não é? louco. O rico louco. O que é que isto quer dizer? Todos nós conhecemos esta história. Uhum, É a história daquele indivíduo, portanto, daquela parábola que Jesus contou em Lucas, no capítulo 12, nos versículos 16 a 21. E o Senhor contou a parábola e diz no versículo 16 que a herdade de um homem rico produziu muito, diz o verso 16. uhum, E o verso 18 diz que ele edificou celeiros maiores ainda do que tinha, uhum. para recolher ali todos os seus bens. E no versículo 19 diz: Direi à minha alma: tens bens para muitos anos, come, bebe e folga. E no versículo 20 tem aqui a reviravolta, não é? Mas Deus, no versículo 20 do capítulo 12 de Lucas, mas Deus disse-lhe: louco. Portanto, isto são palavras que Jesus usou na parábola que ele contou. Louco, esta noite pedirão a tua alma e o que tens preparado para quem será? Bom, nós temos aqui uma lição a aprender com este homem. Qual era o problema deste homem? Onde é que ele errou? O que é que ele deveria ter feito? Quais são os seus pensamentos, os seus sentimentos? Onde é que ele errou? Aqui, na leitura desta parábola, nós vemos que ele só pensou em si, não pensou em mais ninguém. Isso. E esse foi o grande problema. É Os seus interessante, irmão, pensamentos... aqui o autor chama a atenção, confesso que eu nunca me tinha apercebido deste facto, mas realmente é verdade. Diz aqui, não há qualquer indicação na parábola de Jesus de que o rico era preguiçoso ou desonesto. Pois é, Não era preguiçoso, aliás, por não ser preguiçoso é que ele é que ele conseguiu conseguiu aquilo tudo. acumular tanta riqueza, não é? E também conseguiu tudo isso não de forma desonesta, não é? Foi trabalhando de forma honesta. E isto fez-me pensar, ou seja, há pessoas que podem realmente não ser preguiçosas, ou seja, serem muito ativas, muito trabalhadoras, honestas e mesmo assim estarem mal. E mesmo assim estarem mal. Porque a diferença está na atitude para com as riquezas. Não é o adquirir, não é o ter, não é o ser um bom gestor e conseguir adquirir e acumular. O problema é a atitude para com aquilo que se acumula, para com aquilo que se Isso. obtém, para com aquilo que se consegue. E o problema deste homem foi a atitude. O problema de nós, como adventistas do sétimo dia, pode ser esta atitude também. É o modo como gastamos aquilo que Deus nos deu. Isso. É o modo como gastamos aquilo que Deus nos deu. E o modo como nós gastamos tem muito a ver com a atitude do coração. E a atitude do coração tem muito a ver com a nossa comunhão com Deus. Muito bem. Ou seja, a nossa ligação com Deus diária vai se refletir na maneira como nós gastamos o nosso dinheiro e a atitude para com aquilo que nós conseguimos em dinheiro, em riqueza, não é? Certo. Então, aqui vemos que este homem não tinha comunhão com Deus, não tinha qualquer relação com Deus, por isso só existiam duas coisas, era ele e o dinheiro. Os outros não existiam, Deus não Pois. existia, a igreja não existia, portanto, para ele não existia nada disso, era só ele e o dinheiro.
E aqui é a primeira lição que nos é dada na lição de domingo, é nós não devemos levar como crentes uma vida em que só existe nós e o dinheiro. Nem existe Deus, nem a igreja, nem aqueles que necessitam. Sabe, irmão, uma vez li uma definição muito interessante de alguém que é rico e que é avarento. Então a definição dizia: um rico avarento é uma pessoa que não tem nada a não ser o dinheiro. Ou seja, Pois é, na verdade. ou seja, muitas vezes na ganância de querer o dinheiro perde tudo. Perde a honra, perde as amizades, relacionamentos, perde a comunhão com Deus, perde tudo, só fica com dinheiro. Portanto, esse rico ganancioso acaba por ser o mais pobre de todos, porque não tem nada a não ser dinheiro, e o dinheiro não vale nada. É uma tristeza. É. E no fundo, pronto, aqui o texto de Ellen White diz-nos as aspirações daquele homem, está aqui mesmo no texto da lição. Sim, sim. A meio, as aspirações daquele homem não eram mais elevadas do que a dos animais. Uau. Morrem. Vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem uma vida futura. Este é o problema. Pois. Como se tudo o que possuía lhe pertencesse. Ora, nós sabemos que somos apenas mordomos de Deus e tudo o que temos é de Deus. Exatamente. Somos apenas mordomos. É por isso que a lição tem por título devolver. Ou seja, aproximamos-nos da morte, temos que pensar numa maneira de devolver aquilo que, entretanto, Deus nos deu durante estes anos todos de vida. Certo. Nós temos que devolver a Deus. Como? De que maneira? É isso que a lição nos fala. Então, ele vivia como se não houvesse Deus, nem céu, nem vida futura, como se tudo o que possuía lhe pertencesse e não devesse nada a Deus nem aos homens. Portanto, este foi o problema. O problema estava na atitude e a maneira como ele vivia com o dinheiro que tinha. O problema estava no modo como gastava aquilo que Deus lhe tinha dado. Porque não sabemos o dia da nossa morte. Devemos sempre estar prontos para ela, vivendo para cumprir a vontade de Deus, em vez de vivermos uma vida marcada pelo egoísmo. E aqui é que foi o problema, não é? Então, Ellen White diz-nos aqui, num comentário que ela faz acerca deste homem, ela diz-nos como é que este homem pensava e agia, além deste pequeno texto que nós acabamos de ler. As aspirações daquele homem não eram mais elevadas do que dos animais que parecem. Portanto, esta é a parte. Agora, mais à frente diz, este homem viveu e planeou para o eu. Pois. Este homem viveu e planeou para o eu. Vê que há bastante provisão para o futuro, nada mais lhe resta agora senão entesourar e desfrutar do fruto do seu trabalho. Considerava-se favorecido sobre os outros homens e orgulhava-se da sua administração sábia. Cá está, ele era um bom administrador, não é? E por isso não está em causa, portanto era um excelente administrador. Está em causa, isso, exatamente. E orgulha-se da sua sábia administração e considerava-se mais favorecido que os outros homens. É honrado pelos seus concidadãos como um homem de bom discernimento, próspero. Os outros até o apreciavam, era um homem que realmente muito sábio, um bom administrador, um bom discernimento, próspero. Mas a sabedoria deste mundo é a loucura diante de Deus. Pois. Diz em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 19. Enquanto o rico espera anos de prazer, o Senhor faz planos muito diferentes. Não adquiriu a única coisa que seria de valor para ele agora. Ao viver para o próprio eu, então qual era o problema dele? Ele viveu e planeou para o próprio eu. Pois. Ao viver para o próprio eu, ele rejeitou o amor divino. Ele não tinha o amor divino, tanto que ele não partilhava o que tinha com os outros. Que teria fluído em misericórdia para com os seus concidadãos. Ou seja, ele podia ter exercido a misericórdia para com os seus concidadãos e ele não exerceu. Viveu sempre para si o tempo todo. E agora depois continuava a fazer o mesmo. Assim fazendo, rejeitou a vida. Ele escolheu o material em vez do espiritual. E com o material tem que sucumbir. Então, este é o comentário que Ellen White faz acerca deste homem. É claro, a primeira lição. Cuidado, quando o Senhor nos abençoa e nós adquirimos realmente riqueza, o modo como nós agimos com a riqueza que temos. A atitude para com esse dinheiro. O modo como gastamos, a atitude para com ele. Ou seja, à medida que nos aproximamos do tempo da reforma, nós temos que pensar numa maneira de não apenas desfrutarmos aquilo que Deus nos deu para nós próprios, mas para a bênção de outros que possam estar a necessitar na igreja, à nossa volta, não é? Nós temos que pensar nisso. Aqui há um texto também do Espírito por si. Este eu acabei de ler, é apenas a continuação daquele que vem na lição, e este outro está na Revisão de Heraldo, 26 de junho de 1894.
E ela diz assim: se os homens cumprissem o seu dever como mordomos fiéis dos bens do seu senhor, não haveria clamor por pão, são os pobres. Ninguém sofreria de privação, são os pobres. E ninguém andaria nu ou necessitado. É a infidelidade dos homens que ocasiona este estado de sofrimento, no qual a humanidade está mergulhada. Portanto, no fundo, Deus dá riquezas a uns na esperança de que esses ricos desenvolvam o seu caráter ao partilharem aquilo que têm com aqueles que não têm, sem deixarem de ficar ricos. Certo. Continuam na mesma ricos, mas vão partilhando aquilo que têm com aqueles que necessitam. O grande objetivo de Deus é desenvolver o caráter dos ricos para a vida eterna, uma vez que é difícil os ricos entrarem no reino de Deus e entrarem na vida eterna. Uma vez que é rico, uma vez que é difícil os ricos entrarem no reino de Deus, Deus provê esta solução para que os ricos desenvolvam no seu caráter a característica do dar, do partilhar, do abrir o seu coração, para que o seu caráter se prepare para a vida eterna. Então, esta é a maneira que Deus arranjou para conseguir que eles entrem na vida eterna. O Senhor prova é a infidelidade, exatamente. Se aqueles aos quais Deus fez mordomos empregassem os bens do seu Senhor para o fim para o qual foram concedidos, essa situação de sofrimento não existiria na raça humana. O Senhor prova aos homens ao dar-lhes abundância de coisas boas. Foi o que fez com o rico da parábola. Correto. O Senhor prova aos homens ao dar-lhes abundância de coisas boas, da mesma maneira como provou o homem rico da parábola. O Senhor está a provar ao dar. Se nos demonstramos infiéis nas riquezas mundanas, quem nos confiará as verdadeiras riquezas? Os que resistiram ou os que resistem à prova na terra, aqui na terra, os que forem achados fiéis e que obedecem à palavra do Senhor, sendo misericordiosos e usando os seus recursos para fazer avançar o reino de Deus, são os que ouvirão dos lábios do Mestre: muito bem, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Portanto, Ellen White faz aqui realmente uma explicação bem clara que aqueles que têm riquezas não devem pensar egoisticamente que aquilo é seu, é só seu, e que não têm que partilhar com mais ninguém, mas temos de facto o dever de partilhar com aqueles à nossa volta que precisam da nossa ajuda, que realmente precisam, não é? Porque há alguns que não sabem usar o dinheiro, investem no mal, gastam no mal, recebem um salário, gastam no todo, a meio do mês já não têm dinheiro. Portanto, essas pessoas têm que aprender a gerir bem o seu dinheiro, porque no fundo têm, só não sabem a geri-lo. Certo. Não sabem geri-lo, então se nós vamos apoiar esse tipo de hábitos que essas pessoas têm, podem ser até mesmo irmãos, se nós vamos apoiar esse tipo de hábitos, nunca aprendem as suas lições e nunca entram no caminho certo. Isso. Não é? Então, fala aqui no auxílio daqueles que realmente necessitam, que precisam, aqueles que são realmente pobres, não aqueles que não gerem bem o seu salário e que acabam por perder aquilo que têm. Então, esta é a primeira grande lição que nós temos aqui no nosso trimensário. É este: na reforma é importante a atitude para com as riquezas que já alcançamos, que já adquirimos, que Deus nos deu, e o modo como gastamos o que Deus nos confiou é extremamente importante, não é? Então, no versículo 21 desta parábola, Deus diz: assim é aqueles que para si ajuntam tesouros e não são sábios para com Deus. Portanto, este homem ajuntou tesouros para si e não foi sábio para com Deus. E o problema é este: nós adventistas não podemos agir deste modo. Correto. Não podemos ter só para nós. Okay? Temos que pensar naqueles à nossa volta da igreja e mesmo fora da igreja, aqueles que realmente podem precisar. E eu creio que o adjetivo louco que o Senhor utilizou para descrever este homem, ele é extremamente apropriado e é lógico. Porquê? Porque é realmente uma loucura a pessoa estar a chegar ao fim da sua vida e estar com esses tesouros retidos consigo quando não os pode levar, não é? Ninguém vai levar, não é? Pois, é isso. Não. É o que diz a lição de segunda-feira, não é? Não podes levá-lo contigo, não é o teu tesouro. Então... Ao contrário do que os egípcios pensavam, não é? E por isso é que punham lá nas pirâmides que eram construídas como túmulos para os faraós, punham lá os bens materiais todos, não é? Pois bem, nós sabemos pela palavra de Deus que os bens materiais não servem absolutamente para nada, não é? Mas... E, portanto, como Paulo diz, tendo comer e sustento e com que... Estejamos contentes, exatamente. E, portanto, e se nós tivermos o privilégio, aqueles que tiveram o privilégio de acumular mais, pois bem, devem, lá está, devolver, não é? A Deus, que o deu, não é? E devolver a Deus
Olha, eu muito sinceramente, há uma coisa que esta lição me veio apenas confirmar, porque era algo que eu já tinha na minha mente, que é, isto vem aqui nesta lição, que é, aqui na lição de segunda, quando fala aqui, portanto, se morrer sem ter um testamento, a maior parte das jurisdições civis simplesmente passam os seus bens para os seus familiares, quer necessitem deles ou não, quer façam bom uso do dinheiro ou não, e quer você desejasse dar uma porção a essa pessoa ou não, a Igreja não recebe nada. Se é isso que quer, tudo bem. Se não é isso que pretende, tem de preparar antecipadamente um plano. Eu já encontrei vários irmãos que fazem um plano para deixar algo à Igreja. E eu acho Uhum. isso muito bonito. Muito bonito e sábio. Porque realmente as pessoas, ao falecerem, não é? Se não tiverem familiares, se não tiverem herdeiros que necessitem, não é? Porque até pode ter herdeiros, não é? Filhos, mas que não necessitam. Então, se não necessitam, porque é que hão de receber isso? E, sobretudo, alguns familiares que não são tementes a Deus e que depois vão esbanjar E a esses obra de Deus bens, precisa muito mais bem digamos, emprega. até de forma negativa para eles próprios. Então, mais valia fazer um plano antes da pessoa, portanto, falecer e, nesse plano, indicar que, ao falecer, esses bens vão para a Igreja, por exemplo, e são assim canalizados Sim. para o avanço da obra de Deus. Sim, sabe que Satanás não quer isso. Satanás não Pois quer que claro o que não, dinheiro vá parar à obra de Deus, porque ele não quer ver a obra de Deus avançar. E há claro, países que já estão a fazer leis, há países que estão a fazer leis para impedir que isso aconteça. pois, Ou seja, se tiverem descendência, familiares vivos, o governo obriga, ou seja, o testamento é anulado e o governo obriga por lei, já há países a funcionar com essas leis assim, que se a pessoa der dinheiro para a igreja, as leis do governo anulam isso tudo. sim, é Portanto, não incrível, vai. É verdade. Eu fiquei muito triste quando li essa notícia, porque o dinheiro está aí parar àqueles que são até descrentes, pois, que não isso, precisam, muitas vezes isso, não necessitam, outros são descrentes, vão esbanjar aquilo tudo, exato, e a obra de Deus fica privada daquilo que aquela pessoa no seu coração desejava para o avanço da obra de Deus. Então isto é exatamente, obra do diabo, isto é é, obra do inimigo, claramente, claramente, este tipo de leis. É certo que também havia situações em que havia descendentes em necessidade e algumas pessoas davam tudo para a igreja. E alguns descendentes em necessidade. Também está errado, deve haver uma distribuição. Mas certo, para evitar esse tipo de situações, então o inimigo convenceu que alguns governos fizessem essas pois, leis para impedir que fosse tudo para a igreja e nada para alguns exato, descendentes em necessidade. pois, Mas nem o 8 nem o 80, não claro. é? Eu já conheci casos de pessoas que ainda em vida doaram tudo à igreja e fizeram o contrato. Doam logo tudo, ou seja, não esperam pelo momento da morte para Pois, os bens pois, passarem para a pois, igreja. Portanto, pois. em vida ainda doam os bens para a igreja. Em contrapartida, portanto, a igreja paga, por exemplo, a estadia dessa pessoa num lar de idosos, não é? Da igreja, não é? Até essa pessoa vir a falecer. Mas a igreja, Sim, entretanto, já recebeu os sim. bens. Aí o Estado não pode ir buscar, não é? Porque a pessoa doou ainda em Em vida, vida. digamos, esses bens para a igreja. É talvez uma forma de dar a volta a essas leis, que são leis Isso. claramente de origem demoníaca, não é? Portanto, aqui fica uma dica, portanto, porque esses bens que cá ficarem vão ser usados por pessoas que certamente não irão usar, digo eu, portanto, para a obra de Deus, não é? Agora, É. se forem familiares tementes a Deus e que necessitem, bom, aí claro que é justo, não é? Portanto, ficarem com uma parte ou eventualmente com a totalidade daquilo que a pessoa tem. Mas creio que sempre se deveria também, ao fazer este plano, deixar-se alguma coisa para a Igreja, para o povo de Deus. Muito bem. Portanto, a primeira ideia, a primeira lição então aqui para nós adventistas é fazer um testamento. Isto é muito importante, não deixar ao acaso, porque se não há testamento, depois vêm as leis governamentais e acabam porque o dinheiro não é destinado para onde até a pessoa gostaria porque não fez a tempo o testamento. Portanto, fazer um testamento. Se por acaso as leis do Estado obrigam que o dinheiro não seja entregue numa instituição religiosa, mas que seja distribuído pela família, então fazer já
em vida, fazer já em vida a distribuição da riqueza, Isso, não é? isso. Para que não aconteça que o governo vá lá pegar então e impeça que o dinheiro seja dado para a obra do Senhor, quando os familiares às vezes não precisam. Então, Exatamente. testamento sim, se as leis do governo anulam qualquer coisa que nós tenhamos posto no testamento, é verificar, é examinar, então façamos as doações em vida, Exato. porque na verdade nós não podemos levar nada connosco, é silly, é uma não é É bíblico, sábio, é, não é sábio realmente nós deixarmos as coisas ao acaso e deixar quando eu morrer alguém se vai preocupar e depois eles lá distribuem as coisas entre eles e tal. Não é sábio fazer isso, é sábio fazer um testamento. Aliás, existe um texto de Ellen White onde diz que fazer um testamento é um dever sagrado. E Aonde é que isso enquanto, está? não sei se o irmão tem esse texto para ler, mas eu vou recordar aqui o texto 1 Timóteo 6,7, que diz: Porque nada trouxemos para o mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Isto é garantido. Portanto, a única coisa na qual nós temos mesmo verdadeiramente de apostar, em primeiro lugar, é no desenvolvimento e aperfeiçoamento do nosso caráter e nos recursos que o Senhor nos deu a graça de termos. Pois bem, como diz portanto, a lição é de devolver a Ele, portanto, quando os nossos anos de velhice se aproximam. Se aproximam da morte. O texto está em Conselhos sobre o Mordomia, página 192. Muitos se revelam a este respeito de uma delicadeza descabida quanto a redigir um testamento e diz, depois a seguir, é um dever tão sagrado como pregar o Evangelho para a salvação de pessoas. Portanto, página 192, Conselhos sobre o Mordomia. Fazer um testamento é um dever sagrado. Atenção, se o governo anula certas coisas que nós colocamos no testamento, então façamos já em vida as Eu não sei coisas se cá em para Portugal, portanto, nós temos essas leis em vigor, Não mas fui creio que ver. ainda não. Eu realmente não fui ver, não fui investigar. Mas Mas, eu penso que em Portugal não, ainda não impedem que nós doemos para a Igreja. Acho que há uma lei que obriga que parte da herança seja dada à descendência, aos filhos. Acho que há uma lei que obriga, mas também não tenho a certeza. Mas não impede que demos uma parte para a Igreja. certo, Acho que não impede, mas há leis em certos países que impedem de dar seja aquilo que for para a Igreja. é incrível. Então isto é muito mau. Ahm, portanto, Muito bem, há, vamos aqui há passar. aqui um texto, há aqui um texto que eu gostava de ler que Sim, diz sim, assim: irmão. Todos aqueles que quiserem que os seus nomes sejam conservados no livro da vida, e nós queremos, devem agora, nos poucos dias de graça que têm, afligir diante de Deus o seu coração em tristeza pelo pecado e em verdadeiro arrependimento. Precisa de haver um profundo e fiel exame do coração. O espírito leviano, frívolo, com que condescendem muitos cristãos, professos, precisa ser afastado. Há uma luta séria diante de todos quando querem subjugar as más tendências que combatem pela supremacia. A obra de preparação é uma obra individual. Porquê é que eu li isto? Porque, no fundo, esta questão do dinheiro e do apego ao dinheiro e às riquezas e do egoísmo tem muito a ver com isto. Ora, nem mais. Tem muito a ver com o nosso coração, Ora, nem mais. com o nosso caráter, com o nosso apego, com a nossa ligação com Deus. E nós queremos que o nosso nome permaneça no livro da vida, então temos que fazer estas mudanças em relação ao dinheiro, em relação às riquezas, para podermos realmente estar aptos para a vida eterna. Ora bem. Então é necessário que façamos isto. Muito bem. Então, a lição de segunda-feira é isto, é o testamento, é o planeamento patrimonial Exato. e deixar alguma coisa à igreja, ou alguns até podem deixar tudo, e preparar antecipadamente realmente este plano para que a riqueza seja bem administrada após a morte da pessoa. E isto é o devolver a Deus, que é o título da nossa lição. Devolver a Deus. Deus deu-nos, nós usamos ao longo do nosso tempo de vida, agora que vamos morrer, portanto nós queremos devolver a Deus aquilo que nos restou de tudo aquilo que Deus nos deu. Então, estamos para a igreja. Há um filho ou filha necessitada, precisa também. Então nós doamos também para esses nossos descendentes. E este é o princípio que a lição nos ensina. Agora, terça-feira. Terça-feira, comece com as necessidades pessoais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que devemos tomar as medidas necessárias agora, enquanto estamos vivos, para que tenhamos património suficiente que seja uma bênção após a nossa morte. Então, aqui há algumas coisas que nós temos a fazer. E a nossa lição diz-nos que é baseada em Provérbios capítulo 27, versículo 23, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Interessante, não é? E a primeira pergunta é mesmo isso. O que é que isto quer dizer? Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Não é? Então, a nossa lição procura ensinar-nos que nós devemos
rever, de vez em quando, devemos rever os nossos registros financeiros, ver se está tudo bem, é procurar conhecer o estado das nossas ovelhas. Hoje não é ovelhas, são outras coisas. Então Claro. devemos rever estes registros, devemos determinar o estado dos nossos negócios, se é que os temos, criar um balancete, compreender a relação entre a dívida e o capital próprio, não é? Temos que examinar isto tudo, a ver se tudo vai bem, não é? Porque somos mordomos do Senhor e o Senhor nos deu a oportunidade de adquirirmos estas coisas. Então temos que fazer estes raciocínios, temos que examinar isto. Temos que rever então o nosso testamento também, ou outros documentos quanto aos nossos bens presentes e atualizá-los conforme for necessário. Isto é, fazer o que está no verso 23 de Provérbios 27. Procura conhecer o estado das tuas ovelhas. E a lição mostra-nos muito bem que ao planearmos antecipadamente o que acontecerá às nossas posses, quando já não forem nossas, é uma obra muito importante a fazer. Portanto, é planear antecipadamente o que é que vai acontecer depois de eu morrer. Então, Certo. eu deixo tudo preparadinho para que as coisas sejam distribuídas. Ou, se há uma cláusula que anula aquilo que eu vou deixar no testamento, então é fazer já em vida as doações e aquilo que deve ser feito, para que ninguém, nem o Estado, nem ninguém venha intermeter-se naquilo que é a nossa vontade, o nosso desejo para com Deus. Então, devemos tomar as medidas necessárias, que é o tal planear antecipadamente, para que aquilo com que fomos abençoados possa ser uma bênção para outros e para o avanço da obra de Deus. Portanto, tem aqui as duas vertentes, os outros e Deus. Os outros e Deus. Então, devemos procurar conhecer o estado das nossas riquezas, como é que elas estão e tal, para que nós possamos chegar a beneficiar, ou em vida ou após a morte, a Igreja e aqueles que necessitam e podemos ser uma bênção para eles. Ou seja, por outras palavras, uma sábia administração, digamos, Sabe a da nossa administração. vida não compreende apenas o tempo em que estamos vivos, mas também o tempo após a nossa Após a partida. morte. Exato. Exatamente, porque vamos deixar um legado e nós queremos que esse legado que Deus nos deu em vida continue a ser uma bênção e proveitoso tal como foi em vida. Isso. Em vida nós usamos para a Igreja, para Deus, para a obra de Deus, não é? Então nós queremos que continue a acontecer assim após a nossa morte. Então Exatamente. temos que providenciar, porque se não providenciarmos, aqueles que cá ficarem depois vão usar conforme quiserem, não é? Eu conheço pessoas que deixam aos filhos e depois os filhos acabam por gastar mal, Isso. desbaratam a fortuna toda, aquilo perde-se tudo ao fim de alguns É anos. uma tristeza. É uma tristeza. E Deus deu aquilo. É para ser uma bênção, não é Exatamente. para deixar a pessoas que não precisam. Exatamente. Deixem-me-vos ler aqui um texto que diz assim: A vida é demasiado solene para ser absorvida em negócios terrenos e temporais, num redemoinho de cuidados e de ansiedade pelas coisas terrenas. Não deve ser assim. São apenas um átomo em comparação com as de interesse eterno. No entanto, Deus chamou-nos para o servirmos nos afazeres temporais da vida e deve haver diligência nesta obra e é uma parte da nossa religião verdadeira como é a devoção. Portanto, diligência nas coisas que temos, que é o versículo que nós lemos, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Então devemos ter a preocupação de gerir bem aquilo que o Senhor nos dá. O outro texto que eu vos quero ler diz assim: aqueles que têm filhos, agora muita atenção aqui, que isto realmente é importante. Acho que isto é extremamente importante. Aqueles que têm filhos em cuja honestidade e governo têm motivos para confiar, e já está aqui, portanto, uma instrução da parte do Senhor para nós como adventistas, devem permitir que eles, os filhos, governem e tratem da sua felicidade, sua dos pais. A menos que façam isto, Satanás aproveitar-se-á da sua falta de resistência mental, porque vão envelhecendo, ficam com 80 e tal anos, 90 anos, ficam sem resistência mental, e será o diabo a governar. Portanto, eu vou ler Esse é o mesmo novamente. texto que aparece na lição de sábado à tarde, só que lá Exatamente. foi cortado. Este é o texto que aparece no... Exatamente. Isso mesmo. Foi cortado. E aqui está o resto. Aqueles que têm filhos em cuja honestidade e governo têm motivo para confiar, não é? Devem permitir que eles administrem e cuidem da sua felicidade, sua dos pais. A menos que façam isto, Satanás aproveitar-se-á da sua falta de resistência mental e será ele, Satanás, a governar. Devem pôr de lado a ansiedade e as preocupações e ocupar o tempo da maneira mais satisfatória possível e amadurecer para o céu. O texto que nós lemos na lição de amadurecer para o céu nos últimos anos da vida tem a ver também com isto. Ou seja, o conselho de Ellen White é, quando ela diz deixar que os últimos anos sejam os melhores e os mais felizes,
tem a ver também com o facto de entregar aos filhos, quando os filhos têm, os pais sabem que eles são honestos e têm motivos para confiar no governo que os filhos fazem da riqueza e do dinheiro, então devem entregar aos filhos e deixar que eles sejam eles a governar aquilo que eles têm. Não é? Então os últimos anos serão os mais felizes e os melhores. Claro. Porquê? Porquê é que ela diz isto? Porque dois velhos, o esposo e a esposa, já com 80 anos ou 90, não têm que ter a preocupação de estar a gerir aquele dinheiro que está no banco, aquele dinheiro que está em Claro. certificados de aforro, ou que está em ações, ou que está não sei o quê, ou naquele terreno, ou naquela casa. Eles já não têm a capacidade para gerir isso. E se eles se apegam e querem ser eles a gerir, o diabo vai entrar, E o mesmo, inimigo vai entrar. e mesmo que tivessem a capacidade, iriam despender muita energia para nada. Isso. E os últimos anos não seriam os melhores e os mais Ora bem, felizes. ora bem. Então, é nesse sentido que Ellen White, Deus diz ao seu povo para, se os filhos são assim, entreguem aos filhos essa riqueza e deixem ser eles a gerir. E se eles são realmente filhos de Deus, se eles realmente amam a Deus, são bons filhos, são bons crentes, então não há razão para preocupação. Claro. Eles É vão óbvio. cuidar também dos pais. Claro. Vão cuidar também dos pais. E assim não temos que nos preocupar com gerir a riqueza, gerir isto e aquilo. E os últimos anos serão os mais felizes. Tenho um filho que me ama, eu tenho um filho a quem eu amo, confio nele, então deixá-lo ele gerir, tem a cabeça mais nova, tem capacidade, ele é com Deus, Deus está com ele, vemos que ele é um bom crente. Então, Muito pronto. bem. Então, eu penso que esta dica é extremamente importante Sem aqui. dúvida. Isto está escrito onde? Nos comentários, está num texto de Ellen White, no comentário bíblico Adventista do Sétimo Dia, no volume 3, na página 148. Porquê é que está no comentário bíblico? Os irmãos sabem que no fim de cada volume, dos seis volumes, dos 7 volumes do Certo. comentário bíblico, Sim. existe no final de cada volume, ou de cada livro da Bíblia, do comentário comenta, existem textos do Espírito de Profecia a Certo. comentar determinados versículos. Então, estes textos aparecem aqui, não aparecem noutros livros, portanto é lá que nós temos que ir ver para ler o contexto e examinar. Comentário Bíblico, Adventista do Sétimo Dia, volume 3, página 1148. Então, é muito interessante, e isto eu achei muito interessante, era uma coisa que eu já estava esquecido, eu já tinha lido isto há muitos anos, e eu fiquei, olha, nunca mais tinha lido uma coisa destas assim, e lembrei-me, e pronto, pode ser que seja útil para mim, pode ser que seja para Muito mim, não bem. é? E então é muito bom que nós possamos fazer isto, é bom. Eu sei que há pais que têm filhos que não podem confiar neles, de facto, Claro. se for assim não podem Pois. fazer. Ou aqueles que não têm filhos, não é? Esses também, portanto, Aqueles que não têm filhos também não podem fazer isto. Há aqui podem um texto fazer. que gostava de vos ler, que é o seguinte. Muitos estão a cometer... Agora está o lado oposto. Não é? Por isso é que é preciso ter cuidado. O lado oposto, o outro verso da moeda. Muitos estão a cometer um grande erro em relação às coisas desta vida. Economizam e privam-se a si mesmos e aos outros do bem que poderiam desfrutar do devido uso dos recursos que Deus lhes emprestou. Querem economizar tanto que acabam por não ter uma vida confortável. Isso. Economizam para quê? Pois. Porque se nem usam na igreja, nem usam naqueles que necessitam, Ora bem. e serve só para estar na conta bancária, para que é que serve isso? Nem serve para eles, nem para os outros, nem para a igreja. Para a obra de Deus. Quando eu digo igreja, refiro-me à obra de Deus. A obra de Deus, muitas vezes, é muito mais vasta do que a obra da igreja oficial em si. Há uma obra de Deus a decorrer neste mundo que vai além daquilo que é oficialmente feito pela igreja. Mas o texto diz assim: muitos estão a cometer um grande erro em relação às coisas desta vida. Economizam, privando-se a si mesmos e aos outros do bem que poderiam desfrutar do devido uso dos recursos que Deus lhes emprestou. E o que é que acontece? Tornam-se egoístas e avarentos. Negligenciam os interesses espirituais e tornam-se anões do desenvolvimento religioso. Pois. Tudo para quê? Para acumular riqueza que não podem usar. Pois. Não usam. Acumulam, mas não É usam. uma loucura autêntica isso. Agora reparem o outro verso, o outro lado da moeda. Deixam aos filhos esses bens e 9 vezes em 10 isso torna-se numa maldição ainda maior para os herdeiros do que foi para os pais. Pois. Os filhos, confiados na propriedade dos pais, lhes deixam frequentemente de ser bem-sucedidos na vida presente e fracassando por completo no que respeita à vida vindoura. Pois. O melhor legado que os pais devem deixar aos filhos é o conhecimento do trabalho útil e o exemplo de uma vida caracterizada pela beneficência desinteressada.
através de uma vida assim, mostram o verdadeiro valor do dinheiro, que só deve ser apreciado pelo bem que pode realizar ao suprir as necessidades e as dos outros e a promover o progresso da causa de Deus. Então, o que é que está aqui? Outra advertência que Esse Deus nos texto, faz a repito, nós irmão, não está atender. onde? Onde é que está esse texto? Este texto está em Testemunhos para a Igreja, volume 3, página 399. Ok, Então, deixam aos filhos os bens e 9 casos, 9 vezes em 10, torna-se uma maldição ainda maior para os filhos do que foi para os pais. pois. Os filhos deixam de ser bem-sucedidos na vida, fracassam por completo. Então, ou seja, poderá ser um erro também deixar o que temos aos nossos filhos. Claro, Pode ser claro. uma maldição para eles. Então, Se os filhos manifestamente não são sábios, aí, portanto, é falta de sabedoria deixar-lhes deixar a bens a eles. eles. É. Agora, se o nosso filho é crente, se ele ama a Deus, se Ora vemos que ele bem, é um bom gestor, se vemos, então isso leva-nos realmente claro, a entregar aquilo que temos e tornar os últimos anos os melhores anos da nossa vida sem sem dúvida. preocupações nenhumas. Se é assim, então é uma dor de cabeça e realmente é uma desgraça para esses filhos, porque não vão certamente herdar a vida eterna se chegarem ao fim da sua vida com este espírito e se tiverem com a mesma atitude, não é? Então não será bom. Ok, irmão, aqui na lição de quarta-feira fala aqui da caridade no leito de morte e eu creio que este texto aqui de Ellen White, também de Testemunhos para a Muito Igreja, obrigado. volume 5, resume bem, digamos, esta ideia, ou seja, ela diz, vi que muitos sonegam a causa de Deus enquanto estão vivos, acalmando a consciência com a ideia de que serão caridosos na morte, dificilmente ousam exercer fé e confiança em Deus para dar qualquer coisa enquanto vivem, mas essa caridade de leito de morte não é o que Cristo exige dos seus seguidores. Ela não pode desculpar o egoísmo da sua vida. Os que se apegam às suas propriedades até ao último momento entregam-nas à morte em vez de fazê-lo para a causa. Os prejuízos ocorrem continuamente. Bancos vão à falência e as propriedades são consumidas de muitas maneiras. Muitos propõem-se a fazer algo, mas adiam o assunto e Satanás entra em ação para Ora que, bem, de modo algum, os recursos sejam claro. entregues à Igreja. Perdem-se antes de voltar para Deus e Satanás exulta com isso. Portanto, Portanto, outra lição muito importante aqui. ou seja, não devemos adiar. Há um verbo que não é muito usado na língua portuguesa, mas que eu gosto de usar, que é o verbo procrastinar, ou seja, adiar. Portanto, não se deve procrastinar, portanto, a caridade, ou seja, o bem. Não, deve ser dado ao longo da vida e não acumular, porque se a pessoa quiser pensar em dar só no momento da morte, não é? Que é quando já não precisa, pois bem, isso aí revela um grande egoísmo e isso não deve, portanto, acontecer dessa forma. Portanto, aqui está outra dica, sem dúvida, muito importante. E que revela que o caráter não está em condições para herdar a vida eterna. Ora, isso é que é o mais grave. Isso é que é o mais Exatamente. grave. Quando eu morrer, eu vou doar tudo à igreja. Pois, Não, a igreja precisa em vida. é A igreja exatamente vai isso. precisando, ano após ano, mês após mês, vai precisando, a obra de Deus vai É isso mesmo. precisando destes donativos. E não é só na morte. Isto está errado. Porque é assim, há aqui um texto, eu não sei se, eu acho que tenho para aqui, relacionado também com este que eu vos quero ler, também muito importante. Porque é que não, aliás, este texto diz que Satanás entra em ação para que os recursos não cheguem a ser entregues à igreja, perdem-se. Portanto, os recursos perdem-se. Ele confia que na morte vão ser entregues à igreja, mas não vão, porque muitas vezes ocorrem prejuízos, diz aqui o texto, os bancos vão à falência, ou as propriedades são consumidas de muitas maneiras, e acaba porque a riqueza que nós queríamos que fosse para a igreja após a nossa morte podem não ir. Podem não ir. Por uma má Exatamente. gestão, as coisas podem não acabar Ora por ir bem, para a igreja. ora bem. Então, e é esse texto que eu estou aqui a ver se encontro. Deixem-me ler aqui. Legados, acho que é este aqui, pelo menos é um deles. Legados, portanto, legados por herança, por testamento, não é? Legados deixados na morte são uma miserável compensação da beneficência que se deveria praticar em vida. Os servos de Deus devem dispor dos seus bens todos os dias, em boas obras e ofertas liberais ao Senhor. Conselhos sobre Mordomia, página 194. E na lição de sexta-feira do nosso trimensário,
também tem aqui um texto muito importante que tem muito a ver com isto, que diz, isto é Ellen White, nos Testemunhos para a Igreja, volume 4, página 480. Ouçam, se fossem cristãos verdadeiros, lá está, praticariam em vida e estando ainda sãos e fortes, o que adiam até à morte, que aqui está traduzido como o que transferem até estarem prestes a morrer, mas não é. O sentido do texto é o que adiam até à morte, ou seja, só dão depois de morrerem. Então, se fossem cristãos verdadeiros, praticariam em vida, estando ainda sãos e fortes, o que adiam até à morte. Dedicariam a Deus o próprio ser e o que possuem, e conquanto agindo como seus mordomos, teriam satisfação de estar a cumprir o seu dever. Pois estão vivos e se doam ainda em vida, sentem a satisfação de estar a cumprir o seu dever. Como executores dos seus próprios testamentos, poderiam por si mesmos satisfazer as reivindicações divinas em vez de deixar as responsabilidades disso a outros. Então, muitas vezes o que as pessoas fazem é, fazem o testamento e depois vem o executor do testamento após a nossa morte, que vai então certificar-se de que o que está no testamento é cumprido. Mas aqui o que o texto está a dizer, o que Deus diz aos adventistas do sétimo dia, é que nós devemos procurar antes ser executores dos nossos próprios testamentos. Ou seja, fazer um testamento em vida sim, mas depois dizer assim, não, eu vou ser o executor do meu próprio testamento. Isso. Eu decido que vou dar isto e isto e isto para aqui, isto para ali, isto para ali, e eu vou dar já em vida, antes de morrer. Certo. Portanto, é esta a ideia que está aqui, que é o ideal, é o que Deus pretende, digamos que é o plano A. Certo. O plano B seria então fazer o testamento para que depois, após a morte, então as coisas sigam o destino que a pessoa quer. O destino que a pessoa quer. Mas aqui o plano A que Deus tem é realmente que nós façamos isto ainda em vida. Porque diz o princípio do texto, se fossem cristãos verdadeiros, praticariam em vida, aquilo que adiam até à morte, não é? E dedicariam a Deus o próprio ser e o que possuem. Pronto, esta lição é muito importante e tem a ver realmente com a lição de quarta-feira, que tem por título Caridade no Leito da Morte, e o que Deus quer é uma caridade antes do leito da morte e executada antes de morrer. Exatamente. Não é? Não após a morte, para ser Portanto, executado por esse outro. conceito fica muito claro. Muito claro, portanto, isto é muito importante. Muito bem, irmão. E há aqui um outro texto que também ajuda a tornar clara esta situação, que está este também é muito importante, Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 135, e que diz assim, não vos será conveniente, ela está a dar aqui um conselho a um adventista do sétimo dia no tempo dela, não vos será conveniente dispor das vossas dádivas generosas através de um testamento na hora da morte, ou um testamento pós-morte, ou um testamento por morte. Aqui o sentido é um testamento por morte. Eu morro e depois o testamento, então, diz o que é que tem que ser feito e as pessoas, e depois será feito. Mas alguém vai ter que pegar, portanto, alguém vai gerir esses bens após a morte da pessoa. A ideia é, não vos será conveniente fazer assim, ou que ela não é que está a dizer, dispor das vossas dádivas generosas através de um testamento por morte, não é na hora da morte. Isso. É um testamento por morte, que é uma má tradução. E depois o texto continua assim, não é possível garantir com o menor grau de segurança que a causa seja beneficiada desta maneira, a causa, a obra de Deus. Satanás age, reparem, este é igual, é um texto semelhante àquele que nós lemos anteriormente. Satanás age com muita astúcia para incitar os parentes a tomarem posições falsas para que o mundo fique com o que foi solenemente dedicado para a causa de Deus. É terrível isso. Isto o caso daqueles, eu faço um testamento, eu quero deixar tudo aquilo que tenho para a causa de Deus, após a minha morte. Mas depois vêm os parentes e põem em causa o testamento. Isso. E aquilo nunca vai parar depois à igreja. Pois. Porque, segundo a lei diz que os filhos e tal têm direito. Pois. Então o texto diz, Satanás age com muita astúcia para incitar os parentes, tomando posições falsas para que o mundo fique com o que foi solenemente dedicado para a causa de Deus. Pois, claro. Recebe-se sempre muito menos do que a soma desejada. Satanás põe no coração de homens e mulheres um protesto contra a ação de parentes que se propõem a executar os seus desejos na aplicação da sua propriedade. Eles parecem considerar tudo o que foi dado para o Senhor no testamento como um roubo feito aos parentes do falecido. Pois. Quem deseja que os seus recursos sejam aplicados na obra de Deus, na causa,
faça, enquanto vive, a Ora doação bem. de tudo aquilo de que não precisa para o seu sustento. Porque esta é outra questão. Eu vou viver, suponhamos, mais 5, 10, 15 anos, já estou com uma certa idade e tal, então eu digo assim, o que é que eu vou precisar até à minha morte? Eu não vou precisar mais que isto. O que é que sobra? Sobra isto. Então eu vou já doar aquilo que sobra para a obra, para a causa de Deus. Aquilo com que eu vou ficar chega para eu viver até ao fim da minha vida. Correto. Se sobrar alguma coisa, então aquilo que sobrar E irá algumas depois. pessoas poderão ter a dúvida, mas como é que eu sei quantos anos ainda tenho pela frente? Eu estou Pois, convencido que se nós verdadeiramente nos entregamos de todo o nosso coração ao Senhor, Deus dá-nos a convicção. Ele dá-nos a convicção, Ele dá-nos o discernimento e a sabedoria para ser tudo bem calculadinho. Quando há no coração o desejo de dar para a obra de Deus, Deus coloca na nossa mente as ideias corretas e aquilo que nós devemos dar. Portanto, E, exatamente, é. porque o Senhor sabe tudo, não é? Sabe todas as coisas. E se está uma ligação com Deus, Deus vai colocar essa Ora convicção. bem, Quem ora bem. deseja que os seus recursos sejam aplicados na causa, faça, enquanto vive, a doação de tudo aquilo de que não necessita para o seu sustento. Ora bem. Alguns irmãos estão a fazer isto e desfrutam do prazer Isso. de serem os seus próprios executores Ora, nem testamentários. mais. Será que a cobiça dos homens fará com que seja necessário que fiquem privados da vida, a fim de que as propriedades que Deus lhes emprestou e que não saem da mão deles ficam com elas até ao fim? Será que a cobiça dos homens fará com que seja necessário que fiquem privados da vida, a fim de que as propriedades que Deus lhes emprestou não fiquem inúteis para sempre? Que ninguém traga sobre si a condenação do servo negligente que enterrou o dinheiro do seu senhor. Ora bem. Para a Igreja, volume 5, página 155. Então, doar em vida. Esta é a outra lição que nós temos aqui Exatamente. em quarta-feira, na lição de quarta-feira. É isso mesmo. Não caridade no leito de morte, mas caridade antes Ora bem. do leito da morte. Exatamente. E finalmente, na lição de quinta-feira, irmão, eu começo aqui também com uma citação. Bom, isto que está aqui escrito, portanto, é exatamente o oposto daquilo que, portanto, é falado na lição de quarta-feira. Ao darem à obra de Deus, estão a ajuntar para vocês tesouros no céu. Tudo o que ajuntam lá em cima está livre de desastre e perda e aumenta, tornando-se bens eternos e duradouros. Portanto, é o único investimento totalmente seguro, 100% seguro. Está escrito, Espírito de Profecia, Ellen White, Conselhos sobre Mordomia, página 203. Exatamente. E o Jesus não disse que nós devemos ajuntar, portanto, os tesouros no céu. Portanto, é o único, digamos, banco onde vale a pena investir em total e perfeita segurança. Não vai à falência. Não, nunca. Não. Portanto, agora, o autor fala aqui de algumas vantagens em darmos agora, enquanto estamos vivos, portanto, só, digamos, reforçar aquilo que o irmão acabou de dizer. São 8 vantagens. Ele apresenta aqui 8 vantagens. Primeira, o doador pode ver realmente os resultados da dádiva. Pode ser um novo edifício de igreja, um jovem na faculdade, uma campanha evangelística financiada, etc. Pronto. Segundo, o ministério ou a pessoa receptora pode beneficiar agora quando a necessidade é maior. Terceira vantagem, não há contenda entre familiares ou amigos depois da morte do doador, porque o assunto fica resolvido. Portanto, O assunto fica resolvido. quando a pessoa morre, portanto, já não há dinheiro para distribuir, portanto, está resolvido o assunto. Quarta vantagem, dá um bom exemplo de valores familiares como a generosidade e o amor pelos outros. E isto é talvez um dos maiores legados que a pessoa pode deixar. É representar o Espírito de Cristo. Exatamente. Depois, quinto, minimiza os impostos de sucessão, ou seja, o Estado não vai buscar, portanto, aquilo que não lhe pertence, não é? Portanto, porque se a pessoa... Porque repara, o que é que acontece? Se a pessoa é tão egoísta que quer guardar tudo para ela até o momento da morte, isso acaba tudo por ser em pura perda, não é? Pura perda. É pura perda. Sexta vantagem, garante que a dádiva será dada à entidade que deseja, sem interferência dos tribunais ou de familiares descontentes. Portanto, ele é soberano em decidir, não é? Isso. Sétima vantagem, demonstra que o coração do doador foi transformado de egoísta para altruísta. Está pronto para a vida eterna. Exatamente. E, finalmente, acumula tesouros no céu. Portanto, é só vantagens. Portanto, de a pessoa ser um doador, não no leito de morte, mas bem antes, portanto, e fazendo isto de forma programada.
Programada, exatamente. Portanto, vai vendo como é exatamente programada. Aqui diz, no início das 8 vantagens, diz, é as vantagens em darmos agora enquanto estamos vivos. Ou seja, está de acordo com a lição de quarta-feira, porque a lição de Exatamente. quarta-feira diz-nos que nós não devemos esperar pelo leito de morte para então aquilo que nós temos ser distribuído. Exatamente. Essa distribuição tem que ser feita, deveria ser feita antes da morte. Exatamente. Então, está de acordo. E quais são as vantagens? São estas 8 que nós acabamos de ler. Ao fazermos isso ainda em vida e não deixarmos que sejam outros após a nossa morte, baseados, no entanto, no testamento, a fazer isso, não é? O ideal é fazer isso em vida, é o É plano aquela A. ideia de Ellen White, portanto, de sermos executores dos próprios testamentos. Executores dos próprios testamentos, é Porque as um palavras que testamento ela utiliza. subentende sempre que a pessoa designa alguém para depois gerir, digamos, os seus bens após a sua morte. Portanto, a vantagem, como vimos, portanto, e são várias, é a pessoa gerir, portanto, o seu próprio testamento, ser gestor, executor, melhor, não é gestor, é executor do seu próprio testamento. Ok, irmão, eu creio que, bom, em suma nós, portanto, referimos tudo aquilo que é essencial, portanto, nesta lição, portanto, uma lição muito pragmática, mas que encerra lições importantíssimas para nós e creio que podemos terminar e vamos fazê-lo com uma oração. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, por estes conselhos inspirados por Ti. Obrigado, Senhor, porque nós os encontramos na Tua Palavra e também nos escritos da Tua mensageira. Ó Senhor, permite que Tu nos dês a cada um de nós motivação, sabedoria para nós fazermos bem a planificação dos recursos que Tu nos dás e que nós possamos, Senhor, de preferência, sermos executores do nosso próprio testamento. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos, na prática, fazermos aquilo que Tu nos aconselhaste a fazer, que é de nós acumularmos tesouros no céu e não nesta terra, onde os ladrões roubam e onde a traça corrói. Ó Senhor, ajuda-nos a depositar os nossos bens, aquilo que Tu nos dás, que não é nosso. Nós somos apenas gestores dos recursos que Tu nos dás. Ajuda-nos, Senhor, a depositarmos esses recursos realmente no único banco que é totalmente seguro, que é no céu, na Tua obra, na obra de desenvolver o Teu reino, de espalhar o Teu Evangelho para que almas possam ser salvas pelo conhecimento que vem de Ti, Senhor. Ó bom Pai, ajuda-nos, pois, liberta-nos do egoísmo, liberta-nos, Senhor, de tudo aquilo que pode levar-nos a acariciar o nosso eu e ajuda-nos a sermos altruístas de verdade. Não apenas de nome, mas de facto mesmo. E para isso, Amém. Senhor, que Tu possas transformar o nosso caráter cada vez mais à Tua imagem e semelhança, Amém. porque quando o nosso caráter estiver transformado, eu acredito que naturalmente seguir-se-á esta ótima gestão dos nossos recursos, ou melhor, dos recursos que Tu nos confias. Fica, pois, connosco, Senhor, livra-nos de todo o mal, permite que todos aqueles que nos acompanham possam também, Senhor, com a Tua ajuda, pela Tua graça, fazer esta boa, este testamento e esta execução do testamento enquanto vivos. Fica, pois, connosco. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Assim seja, Senhor. Ok, irmãos, despedimos por hoje. Encontro marcado para a próxima semana. Até lá, que Deus vos abençoe grandemente. Até à próxima.